Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas à segunda aula da Semana do Quintal Produtivo. Eu me chamo Emerson Bola e sou um especialista em plantas. É muito bom ter você aqui. Nessa segunda aula eu vou te mostrar como funciona o método dos 4 ciclos. E de cara já vou falar logo, me fala aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Eu quero saber se tem gente de todos os lugares do país, né? Durante essa semana você está aprendendo a transformar o seu quintal comum em um paraíso verde, de frutíferas anãs e de hortas igual esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Essa aqui, por exemplo, é um pé de limão imperial. É uma frutífera anã, está plantada no vaso e olha só a quantidade de frutos que ela tem. Está lotado de limão imperial, é uma fruta linda, você pode colher quando você quiser. Já esse aqui é um pé de manga, também plantado em um vaso pequeno e olha só a quantidade de mangas que ele vai dar. Tem todas as folhas, é a segunda vez que ele dá manga e sempre ele lota dessa forma aqui. Esse aqui é um pé de jabuticaba, uma fruta muito querida e olha só a quantidade de frutos que ela tem. Está lotada e está plantado em um vaso. E aqui é um pezinho de romã. Olha o tamanhozinho dele, no vasinho pequeno, e mesmo assim também está produzindo e é uma frutífera anã. Já esse aqui é um pé de laranjinha quicã. É uma laranjinha linda, com gosto muito bom. Também está plantado no vaso e também está produzindo, porque ela não para de produzir. E é uma frutífera anã. Essa aqui, por exemplo, você pode comer ela com casca e tudo. Olha só, eu vou comer essa aqui e vou mostrar para vocês. Ó. Muito doce, muito bom. Já esse aqui é um pé de siriguela. Também é uma fruta muito linda, está plantado em um vaso pequeno e olha só a quantidade de flores, a quantidade de frutos. E nessa galera não está dando nada ainda, mas essa aqui está toda lotada. Também é uma frutífera. Você já viu pêssego produzir em vasos? Pois é, tem um aqui, tá lindo, tá produzindo, tá lotado de frutos e todo ano ele produz muito. Tem também esse pezinho de acerola que tá lindo e tá grande, no vaso grande. Dá uma olhadinha como ele tá lotado de acerola. Tá lotado, tá cheio. Inclusive já caiu várias aqui, ó. Tá cheio, tá varrido o chão de tanta acerola. Já esse aqui é um lindo pezinho de goiaba. Tão pequeno, mas olha o tamanho que já estão as goiabas. Lindo, né? Também é uma frutífera anã. Mesmo que você não tenha espaço grande, mesmo que você não tenha plantado nada. Olha só, olha esse espaço aqui, galera. Um espaço pequeno, olha o tanto de frutífero que tem aqui, ó. Tem, por exemplo, aqui a fruta do macaco, ó. Aqui a gente chama de fruta do macaco, né? Tá até produzindo, ó. É um pezinho que tá no vaso pequeno. Tem aqui a pinha, que acabou a produção agora, tá no vaso pequeno também. Acabou a produção, tá sem flores e frutos nesse momento. Aqui atrás tem a pera. Eu tenho aqui esse pé de limão que não para de produzir. E esse, olha o espaço aqui, ó, como é que é pequeno. Tem aqui esse pezinho aqui, ó, que é um pé de araçá, que tá cheio de flores, ó. Vai começar a nova produção agora. Aí, ó. Tem um pé de goiaba roxa aqui, tem esse pezinho de limão. Olha que coisa linda. Que não para de produzir, os limão até caem no chão. Olha esse pé de jabuticaba. Tem acerola, tem laranja, tem um pé de manga. Então, nesse pequeno espaço aqui, ó, tem várias, ainda cabe mais aqui, tá? Vou colocar mais umas 2 aqui, ó. O que eu quero provar com isso aqui? Que um espaço pequeno, como esse, você pode ter mais de 20 frutíferas em um verdadeiro pomar. Mas isso aqui só é possível graças ao método dos 4 ciclos, né? Mas você pode sim ter frutíferas produzindo. Eu diria que um espaço aí até de 3x3 é o suficiente, tá? Para você ter várias frutíferas produzindo. Se tiver mais, melhor. Imagine você ter aí na sua casa um local onde você possa colher e plantar seu próprio fruto, sempre fresquinhas e deliciosas. Sua pequena fazenda urbana, seu local de terapia, que vai deixar o seu quintal muito mais bonito, muito mais vivo, para você criar momentos de paz, alegria, de conexão consigo mesmo e principalmente com a natureza, vivendo momentos incríveis. Então olha só, este aluno aqui, ó, fazia tudo errado e lógico que não dava certo, né? Porque não seguia o método dos 4 ciclos, que eu vou te explicar daqui a pouco como ele funciona. Depois que ele entrou para a comunidade dos planteiros, tudo mudou. Ele conseguiu finalmente transformar o seu quintal e consequentemente a sua vida. Eu sempre gostei de planta, né? Minha casa aqui sempre teve planta, mas a gente não tinha as técnicas necessárias para fazer acontecer. Eu perdi muitas plantas eu arranquei e joguei fora. Depois que eu comecei a fazer o método é que eu vi que o que eu fazia era errado, né? Então não tinha técnicas, né, para fazer acontecer. Então eu perdi muitas plantas, porque eu arranquei e joguei fora por não frutificar, por pragas, por não saber cuidar.
é de frustração, né? Porque eu pensava o seguinte, ou essa terra é muito ruim, ou o plantador que não presta, né? Ou a minha mão... Não era legal, não. É muito doído você ter que arrancar uma planta, jogar fora, ou ver uma planta morrer no vaso que você não sabe cuidar, e acreditando que você estava fazendo certo. Então, para você abrir os olhos de que você estava fazendo errado, e para você começar a ver o resultado, ver a planta mais vigorosa, ver a planta brotando galhos que já estavam secos. Então, é muito rápido. É lógico que o resultado você vai colher a longo tempo, mas a visibilidade de que você estava fazendo errado e que se você aplicar o método é correta, é nas primeiras aulas, mano. Você já percebe que o caminho que você estava trilhando não ia levar ao riacho, ia levar ao penhasco, né? Então, hoje eu já tenho aqui algumas plantas, eu vejo o resultado, né? Poder colher uma fruta lá e você poder usufruir em pouco tempo já é outra vida, mano. É outra vida. Você colher aquilo que você plantou é muito satisfatório, né? Em pouco tempo a gente já começou a ver resultados, ver plantas que estavam praticamente mortas, estão restabelecidas. Então é muito gratificante. Olha que maravilha, Everton. Olha. Ali eu tenho pitaia produzindo, tem uma pitaia madura ali. Daqui a passar a chuva eu vou comê-la. Esse aqui é um pé de limão, olha. Ontem eu fiz toda a adubação, né? Os 4 ciclos de adubação. Tem ali no fundo ali, eu tenho aquele maiorzinho ali, tem uma gramichuma, você conhece? Uma amora ali feita de estaquia, uma mini ameixa, uma pinha produzindo. Essa aqui é da minha esposa, ela que gosta, né? Pra ver mais ao fundo ali, o pé de laranja ali, ó, o tamanhozinho deles, com 3 laranjinhas lá no vaso. Ó, o pé de jabuticaba, produz o ano todo. Acabou uma carga agora, já tá nascendo flores de novo. Ali eu tenho 2 abacateiros, né? Esse do meio aqui foi o que eu ganhei do Emerson no curso. Mais um pezinho de jabuticaba. E aí eu tenho as hortaliças também, né? Ali eu tenho cebola, lá no fundo tem mais algumas hortaliças. Tá vendo aí? Bem legal esse depoimento, né? Tudo muda quando a gente começa a fazer a coisa certa. Só lembrando que essa aula aqui também terá o livro da aula 2. Então a qualquer momento da aula eu vou falar a palavra-chave para você poder baixar esse livro. Então preste bastante atenção, não pisque nem um minuto, fique até o final da aula para você ver qual é essa palavra-chave e não perder o livro. Então nem adianta me chamar lá nos privados lá do WhatsApp, nem adianta ficar me perguntando lá, nem adianta ficar perguntando no grupo. Se você quer a palavra-chave, então fique até o final que eu vou falar a palavra-chave para você poder baixar o livro da aula 2. E também nessa aula aqui a gente vai fazer a aula prática, né? Do desafio do planteiro, aquele que eu expliquei lá na aula 1. A gente vai continuar fazendo a estufa mágica. Então não sai daí para você aprender a fazer a estufa mágica. Não saia nem um minuto, porque senão você vai perder e depois não tem como voltar atrás. Aliás, quem aqui vai participar do desafio do planteiro? Coloca aí nos comentários assim, ó, eu vou. Só para me saber se tem muita gente que vai participar ou não. E vai concorrer a uma linda frutífera anã no sorteio que eu vou fazer no próximo domingo. Coloca aí nos comentários. E logo de cara de antemão eu quero agradecer aqui a centena de comentários que eu recebi sobre a aula 1. Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês e fiquei muito feliz que todos vocês gostaram da aula. Então eu quero que vocês continuem comentando aqui na aula 2, né? E também quero agradecer os comentários, né, sobre a aula 1 lá no grupo do Facebook que eu criei somente para esse evento. Aliás, se você não entrou nesse grupo, é importante você entrar. Logo na frente eu vou falar como você vai entrar no grupo, pode ficar despreocupado. Eu quero agradecer os comentários de quem já entrou no grupo e quem está lá comentando. Muito bom, fiquei muito feliz. Quem for participar do desafio do planteiro é obrigado a estar dentro desse grupo, tá? Então se você for participar e não entrou, você tem que entrar no grupo do Facebook também. Eu expliquei mais sobre o desafio lá na aula 1. Aliás, na aula 1 eu falei muita coisa. Eu falei como nasceu o método dos 4 ciclos, né? Que é o que eu vou explicar nessa aula, que é o único método capaz de fazer frutíferas anãs produzir em vaso, igual esse lindo pezinho lindinho aqui, ó, de goiaba. Dá até dó de comer essa goiaba, gente. Ou então esse pezinho aqui de amora, ou esse pezinho aqui de pitanga, ou esse pezinho que tá aqui atrás de jabuticaba. Mostrei também os 3 principais motivos para você iniciar imediatamente o seu cultivo de frutíferas anãs no seu quintal. O primeiro motivo é que é algo novo, encantador, que está conquistando o mundo inteiro. O segundo motivo, eu te provei que se você cultivar suas frutíferas anãs no seu quintal, você vai ter mais tempo de vida aqui na terra, pois o cultivo ajuda a viver mais. E o terceiro motivo é porque é uma terapia incrível, fantástica, que vai aliviar o estresse, a ansiedade, a depressão e vai te dar mais alegria. E eu falei também na aula 1 sobre a escada do fracasso.
fracasso, que são os 5 principais erros que as pessoas cometem quando vão cultivar frutíferas em vaso. Então, se você fizer um daqueles erros que eu falei lá na aula 1, é impossível dar certo o seu cultivo. Então você tem que sair dessa escada do fracasso e tem que vir para a escada do sucesso. Então, se você não assistiu a aula 1, pare imediatamente aqui a aula 2, vai lá, assiste a aula 1, depois que você assistir, você vem aqui para a aula 2. Porque você não vai conseguir compreender tudo que eu vou explicar aqui se não tiver assistido a aula 1, tá? Primeiro assiste a aula 1, depois vem assistir a aula 2. Se você não assistiu a aula 1, logo aqui embaixo está o link, é só clicar e assistir, não tem erro. Então vamos lá, aqui nessa aula eu vou te explicar como funciona o método dos 4 ciclos. Vou explicar toda a teoria por trás do método. E no final da aula nós vamos fazer a aula prática. Então já vou avisar logo para quem está aqui. Se você quer somente a aula prática, não quer saber da teoria, você está no lugar errado. Porque a minha metodologia de ensinar, primeiro eu ensino a teoria e depois a gente faz a prática. Ao longo de anos ensinando as pessoas, eu notei que dessa forma funciona muito bem. Então se você quer somente a aula prática e acha que o que eu vou explicar aqui é blá blá blá, nem precisa ficar reclamando nos comentários. Simplesmente saia da aula e deixe aqui somente quem quer aprender de verdade, quem preste atenção na aula. Então se você decidir ficar, é porque você vai prestar atenção, é porque você quer aprender, é porque você quer ter essas frutíferas anãs. Então vamos lá, que eu vou explicar tudo para vocês. Então vamos lá. Você lembra que na aula 1 eu expliquei a escada do fracasso, que são aqueles 5 erros, né, que as pessoas cometem quando vão iniciar o seu cultivo de frutíferas anãs. O primeiro erro é não assistir as 4 aulas desse evento, né? Essa aqui é a segunda, ainda falta mais 2. Tem pessoas que só assistem uma ou só assistem a outra, mas não assistem as 4. Esse de cara já é o primeiro erro. O segundo erro é sair pesquisando aleatoriamente na internet, misturar tudo e no final não dá em nada. O terceiro erro é ir lá na loja que vende planta, comprar uma frutífera produzindo igual essa aqui e achar que ela vai produzir para sempre sem aplicar técnica nenhuma. O quarto erro é o mais fatal, é não estar junto em uma comunidade com os mesmos objetivos que você, porque quem anda junto aprende junto. E o quinto erro é não aprender a usar o método dos 4 ciclos. Então esses são os 5 erros da escada do fracasso. Você não pode cometer nenhum desses erros se você quiser ter suas frutíferas anãs aí no seu quintal. Então beleza, Bola, você me falou como não fazer. E como fazer? Como é que é a maneira certa? A maneira certa é utilizando o método dos 4 ciclos. Imagine o prazer de ter na sua casa, no seu apartamento, no seu quintal, na sua pequena varanda, plantas frutíferas que florescem e enchem os vasos de frutos, cheio de sabor, cor e amor. Quero te apresentar o método dos 4 ciclos que pode transformar isso em realidade. Então agora eu vou falar como funcionam esses ciclos da natureza e por que eles são tão eficientes. O primeiro ciclo eu gosto de chamar de ciclo de base, que é lá que definimos a terra, o substrato, o protetor de solo, ou seja, tudo que a planta vai precisar para ficar plantada no ambiente certo, no lugar certo. Imagine suas plantas sempre saudáveis, cheias de flores, carregadas de frutos, e tudo isso começa na escolha certa da base. Muita gente comete o erro de acreditar que qualquer tipo de terra serve para plantar frutíferas anãs. Eu também pensava assim quando eu comecei, mas eu descobri que isso é um erro. Ainda tem pessoas que acham que é só pegar lá qualquer terra do quintal lá, colocar no vaso e pronto. Na verdade isso é um perigo, galera, não pode fazer isso. Isso pode até servir para outras plantas comuns, mas para frutíferas anãs, não. Elas são diferentes de plantas comuns. Pensa comigo, se esse pé de goiaba aqui não estivesse no vaso apropriado, né, no substrato, na terra, no protetor de solo, tudo apropriado, logicamente que ela não ia sobreviver. Ela ia morrer, não ia produzir. É igual o peixe, né? Se o peixe tem que estar no lugar apropriado para ele sobreviver. Se você pegar o peixe e colocar em outro lugar, fora da água, por exemplo, ele vai morrer. É simples assim. Por que que isso geralmente acontece, né? Quando ela não está plantada no substrato, no vaso, na terra certa, ela acaba morrendo e não desenvolvendo. Porque é simples, ela não vai estar com o ciclo alinhado para que suas raízes desenvolvam de maneira adequada e fiquem fortes para coletar os macro e micronutrientes que a planta precisa. Precisa para sobreviver, para crescer, para dar flores e consequentemente dar frutos. Para manter uma planta, esse pé de goiaba, por exemplo, aqui, ó, cheio de flores e frutos, bonito dessa forma, o segredo não está no ambiente onde ela está plantada, e sim nos 4 ciclos. Igual quando você vai numa loja de planta lá e o vendedor te passa lá vários tipos de terra e também vários tipos de substratos lá para você comprar. Aí você acredita nele, compra lá o que ele passa e no final acaba matando a sua planta. Então não faça isso.
ele não sabe cultivar uma frutífera anã e nem mesmo sabe como identificar os ciclos desse pé de goiaba aqui, por exemplo. Lá o local que vende plantas lá está acostumado a lidar com plantas comuns, né? Plantas de jardim, suculentas, orquídeas e tal, mas com frutíferas anã, não. Se você for lá na casa de planta lá e comprar um saco de terra, sem dúvida nenhuma ele vai vir cheio de ácido, com muita química na sua composição. Para outras plantas até serviria, mas para frutíferas anã não serve. Lá eles tratam a frutífera anã como uma planta comum. Eles não entendem que essas plantas têm um ciclo diferente das demais plantas, né? O que faz essa goiabeira ficar dessa forma aqui, linda e dando frutos, é o método dos 4 ciclos que eu desenvolvi ao longo de mais de 7 anos, fazendo teste, né? Igual eu te expliquei lá na aula 1. Eu te expliquei lá que não dava certo o meu cultivo, até que eu peguei 10 plantas, né? E aí fiz testes diferentes nelas até entender o ciclo e uma começar a produzir de verdade. Então ali eu tinha descoberto o método dos 4 ciclos. Então não cometa esse erro que eu cometi no passado de tratar a frutífera anã como qualquer outra planta, como uma planta comum de jardim. Agora imagine o seguinte, você entra numa loja de plantas e aí o vendedor te oferece qualquer terra como se fosse tudo igual. Tem alguns que vendem até os substratos que já estão prontos, né? Já vem prontos, que eles falam que já são adubados e tal. Esses são os piores. Talvez com outras plantas podem até funcionar, né? Mas com frutíferas anãs é diferente. Você confia, compra e coloca a saúde da sua planta em risco. Não faça isso. Eles não sabem o segredo das frutíferas anãs. Eles não entendem os 4 ciclos que fazem toda a diferença. Eles sabem cuidar de plantas comuns. As frutíferas anãs têm necessidades especiais que ninguém te conta. Não conta porque não sabe. E ainda tem vendedor que tem a cara de pau de vender mudas de frutíferas anãs ou então semente de frutíferas anãs. Ele está te enrolando. Como eu expliquei na aula 1, não existe nem muda e nem semente de frutíferas anãs. Por quê? Porque frutíferas anãs são frutíferas comuns que tem que passar pelo método dos 4 ciclos para permanecer anã. Então não existe nem muda e nem semente de frutífera anã. Eu já te provei que é possível cultivar frutíferas em vaso sim, elas produzirem, não importa onde você mora. Tem alunos que moram em climas quentes, tem alunos que moram em climas frios e todos colhem lá o seu fruto com orgulho no seu quintal. E você pode ser o próximo a experimentar essa sensação incrível. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, onde eu vou estar explicando como é que é uma base bem feita e uma base mal feita. Você vai ver a diferença entre elas e por que uma não dá resultado e a outra dá resultado. Olha aí. Vou mostrar para vocês agora o que é uma base mal feita e uma base bem feita. Isso aqui é um pé de jambo, tá? Tá no vaso de 30 litros, tá no vaso ideal. Tem mais ou menos aí uns 4 anos. Olha só o tamanhozinho que ele tá. Tem uns 4 anos. Tem algumas folhinhas aqui e tal, mas não desenvolve, não consegue desenvolver. Olha como é que é a base mal feita, ó. Ela é dura, tá? Ela é argilosa. Dá para ver que não tem muita matéria orgânica, não tem muita cor. Então logo a planta não desenvolve, ó. Tem 4 anos. Não sai disso aqui, ó. Então tem que ser trocada essa base. Agora eu vou te dar um exemplo de uma base bem feita. Ó, de cara já tem um fruto aqui, ó. Esse aqui é um pé de goiaba, tem 2 anos. É uma goiaba anã. Olha o que é uma base bem feita, ó. Olha a cor dessa. Olha como é que a terra tá solta, gente, ó. Terra solta, tá? Cheia de matéria orgânica, cheio de adubo. E o que acontece é que a planta desenvolve. Ela só não cresceu mais porque ela foi feita para ser anã. Ela não vai crescer, né? Eu faço os procedimentos para não crescer mesmo. Mas já produz, tá bem verdinha. Produz muito, tá? Tá só com uma goiaba aqui, mas já deu várias. Ele lota de goiaba, tá terminando a safra agora. Mas tá verdinha, tá bonita. Essa é a diferença de uma base bem feita e de uma base mal feita. Tá vendo aí? Então não adianta você não saber fazer a base. Você tem que aprender a fazer a base, né, do método dos 4 ciclos para poder ter resultado de verdade. E só lembrando que daqui a pouquinho eu vou falar a palavra mágica para poder desbloquear o livro da aula 2. Então fica ligado para você não perder essa palavra mágica. Não sai daqui. Fica ligado em todos os detalhes. Então esse foi a explicação do primeiro ciclo, né, que é a base. Agora eu vou explicar para vocês o segundo ciclo, né, que é a alimentação das plantas. Para você ter goiaba ou qualquer outra frutífera plantada no vaso, aí na sua casa, apartamento, varanda, em qualquer lugar, igual esse aqui, produzindo de verdade, na verdade isso é um erro fatal. A planta pode até dar alguns flores ali, alguns frutos se você adubar de forma errada, mas no final das contas ela vai acabar morrendo, pois o adubo desalinhado com o ciclo, desalinhado com a necessidade real que a planta precisa naquele momento que ela está passando, causa flores amareladas,
raízes fracas, frutos caídos, capengas e no final das contas até a morte da planta. Aí acontece aquilo que vocês sempre falam para mim, eu tenho certeza que alguém já falou aqui nos comentários aqui. O que acontece? Ai, Bola, por que minha frutífera dá flor, mas não dá fruto? Ai, Bola, por que minha frutífera deu poucos frutos e frutos feios? Ai, Bola, por que minha frutífera só produziu uma vez? Todos esses problemas é por causa da falta de alinhamento ali entre a adubação certa, adubação inteligente. Não é qualquer adubação que a frutífera anã precisa. Você tem que entender que a sua planta é um bebê recém-nascido e tem que ser tratada como um bebê. Se você não entender que para cada fase desse bebezinho seu vai precisar de um tipo de alimentação diferente, vai chegar um momento que a sua planta pode receber um tipo de alimentação que não está alinhado com o ciclo dela naquele momento e, consequentemente, ela vai morrer. A frutífera anã precisa do adubo alinhado com o ciclo, pois essa alimentação servirá para fazer as raízes fortes, as folhas verdes, bonitas e vibrantes, para ela fazer a flor e depois fazer o fruto. E isso não é fácil, somente com a alimentação certa que ela vai fazer isso. Por isso, mais importante do que o solo, o clima e o espaço, é um entendimento profundo de como funcionam os ciclos. Por exemplo, essa goiabeira que está aqui no vaso, qualquer outro tipo de frutífera, precisam ser adaptadas conforme os ciclos para poder darem certo, né? Porque assim você cria um ambiente certo e propício para ficarem lindas produzindo, mesmo plantado em vasos. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí que eu vou te provar o que eu estou falando. Como é que é feito a alimentação correta da planta, né? O ciclo de alimentação correta e os resultados que dá. Dá uma olhadinha nesse vídeo. Olha só, vou te mostrar agora duas frutíferas que foram plantadas no mesmo dia, foi feita por semente. No mesmo dia, é um pé de mangostão. As duas ficaram no mesmo lugar, no mesmo substrato, no mesmo vaso também, tamanho de vaso. Porém, essa aqui, ó, cresceu muito mais, desenvolveu muito mais do que essa aqui. E por que essa aqui ficou muito mais bonita e cresceu muito mais, quase o dobro dessa aqui? Porque essa aqui eu usei o ciclo de super nutrição. Nessa aqui não. Ficaram no mesmo lugar, gente. Mesmo lugar, olha lá, o mesmo substrato, se você olhar, olha lá, ó. Mesmo substrato, mesmo tamanho de vaso, a mesma muda, porém essa passou pelo ciclo de supernutrição, ela cresceu mais, desenvolveu mais e provavelmente ela vai dar frutas mais rápido do que essa aqui. E também vai dar muito mais frutos. Se eu continuar fazendo o ciclo de supernutrição nela, ela vai dar muito mais frutos que essa aqui. Essa aqui foi feita a adubação comuns que vocês fazem aí na casa de vocês, né? Adubação comum que você aprendeu na internet ou em qualquer outro lugar. Essa aqui não. Essa aqui foi o ciclo de supernutrição. Isso prova a eficiência desse ciclo. Logo, logo vai começar a produzir graças ao ciclo de supernutrição. Tá vendo aí a importância do ciclo de supernutrição para a planta? Outra coisa, daqui a pouquinho você não pode perder, que eu vou te ensinar na prática, a gente fazendo lá a estufinha mágica, tá? A gente vai continuar fazendo. Então fica ligado para você não perder a maneira certa de fazer a estufinha. A gente vai fazer o substrato correto para ela. Então agora a gente vai falar sobre o ciclo das podas anãs. Para a frutífera ficar anã produzindo igual essa aqui, ela precisa passar pelas podas anãs, né? Essa aqui passou pelas podas. Isso vai proporcionar que ela continue pequena, igual essa aqui tá. Também vai proporcionar que ela produza muito, igual essa aqui tá produzindo, igual essa aqui tá produzindo, igual essa aqui tá produzindo, igual a essa aqui também. Porque uma frutífera anã com galhos ladrões, ou com galhos que não favorecem o seu formato ideal. Sim, a frutífera precisa ter o formato ideal. Um formato que tem uma penetração solar muito boa, que não tenha galhos ladrões. Se ela não for feito as podas anãs, ela vai ter uma má distribuição de seiva, que é como se fosse o sangue da planta, e automaticamente vai ter uma má produção ou produção nenhuma. Todas as frutíferas precisam sofrer podas estratégicas para elas produzirem bem. E no caso das frutíferas anãs, precisam sofrer essas podas para produzir e para continuar anã também, né? Que senão ela vai crescer e vai se transformar na frutífera comum. Elas têm que ser constantemente podadas para continuarem anã. Mas preste atenção, as podas anãs, você podar uma frutífera dessa aqui, não é simplesmente sair cortando ela não. Não é simplesmente cortar qualquer galho. Muito pelo contrário, isso é muito perigoso. Se você cortar o galho errado, além de não dar certo, você ainda pode matar a sua planta. No ciclo de podas anãs, nós aprendemos a cortar os galhos certos, né? Fazer aquele corte preciso
no galho certinho, ou seja, o corte ajustado com o ciclo da planta. E não adianta você sair pesquisando na internet como fazer podas infrutíferas, pois com as frutíferas anãs é diferente. Se você fizer aquelas mesmas podas que tem lá na internet, você vai acabar matando essa frutífera anã. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou te mostrar o poder das podas anãs. Dá uma olhadinha. Esse aqui é o pezinho de amora que está precisando ser podado também. Vou fazer a poda estratégica, né? A poda que eu faço no ciclo de poda. Então vamos podar para ver como é que ele vai ficar também. Tá aí, é uma planta que nunca produziu. É uma galinha também. Acabei de fazer as podas certas. Eu vou te mostrar como é que ele vai estar depois do método dos 4 ciclos, né? Por último, finalizando a poda. Olha isso, como é que ela está agora, galera. Depois da poda, olha só como é que ela ficou. Olha a quantidade de frutos que ela tá dando. Olha só. Olha a quantidade de folhas que ela criou. Ela encorpou mais, ficou mais bonita. E tá dando mais frutos ainda, ó. Tá vermelha de tanto frutos. Então daqui você vê o poder da poda nas frutíferas. Viu aí a importância do ciclo de podas anãs? É por esse motivo que eu falo que se é um método dos 4 ciclos, você não vai conseguir ter frutíferas anãs produzindo em vasos igual esse aqui, por exemplo. E é isso que eu me esqueço, daqui a pouquinho eu vou te mostrar como é que tá ficando o meu feijão, né? O feijão que a gente vai criar o nosso enraizador. Então não sai daí para você ver a maneira certa de fazer esse ácido com o feijão. Daqui a pouquinho eu vou falar. E o último ciclo, porém um dos mais importantes, é o ciclo da saúde da planta. Para que você saiba que plantas doentes não produzem. E eu tenho certeza absoluta que você que está assistindo aqui agora não sabe como identificar e combater as pragas que atacam as frutíferas, né? E se você não aprender, nada dará certo. Tudo que eu expliquei até agora não vai adiantar nada. Você precisa se tornar o médico de suas plantas, aprender a identificar e combater essas pragas. Só assim ela vai ter uma saúde boa e vai produzir sem parar. As frutíferas anãs precisam estar 100% sadias, né? Ela é uma planta muito delicada para poder produzir. E o ciclo de controle de pragas é um dos mais importantes, pois ela só vai produzir se ela estiver bem, pois o alinhamento do ciclo com o controle de pragas é o que vai trazer o resultado. E vou falar mais uma vez, não adianta sair pesquisando na internet, porque dessa forma você não vai ter resultado. Ufa! Eu sei que tem muitos detalhes importantes, né? Que talvez seria impossível explicar tudo aqui, né? Logicamente não daria tempo. Eu acabei de te falar como funciona o método dos 4 ciclos, mas como fazer esse método na prática é impossível explicar aqui. Eu preciso de muito mais tempo e essa aula ficaria muito grande, muito desgastada. Eu ia precisar também de mais ferramentas para mostrar detalhadamente cada ponto e cada coisinha. Por isso, muitas pessoas estão me perguntando lá no bate-papo, no direct, aqui mesmo, até aqui mesmo no YouTube, se eu tenho um curso, um manual, onde eu explico detalhadamente, passo a passo, como executar esse método. E a verdade é que sim, eu tenho uma comunidade paga, que é a comunidade dos planteiros urbanos. Essa comunidade é composta apenas por alunos do curso pago, ou seja, você também pode participar dessa comunidade. Basta se inscrever assim que eu abrir novas vagas. Você já parou para sentir o impacto de estar cercado por pessoas que compartilham o mesmo sonho e paixão que você? Quando nós unimos a uma comunidade com o mesmo propósito, algo verdadeiramente mágico acontece. Quando você está em uma comunidade, você não está mais sozinho. Juntos aprendemos, trocamos histórias, superamos desafios e celebramos cada pequena vitória. Isso é muito mais do que só aprender, é encontrar um lugar a qual você pertence, um lugar onde você se sente acolhido, compreendido. É dessa forma a comunidade dos planteiros urbanos. A união de uma comunidade é o que nos torna mais fortes e juntos somos capazes de transformar pequenos quintais em refúgios verdes, cheio de vida, cheio de significados, cheio de amor. Não é apenas sobre aprender, é sobre pertencer. Pertencer a algo maior, algo que faz o seu coração vibrar. Sim, você pode até tentar sozinho, mas o caminho fica muito árduo, muito solitário. Fica sem ninguém para compartilhar suas vitórias junto com você. Entrar para a comunidade dos planteiros urbanos não é só plantar frutíferas anãs e hortas no quintal. É sobre cultivar histórias, é sobre cultivar amizades, dividir histórias,
multiplicar alegrias, é sobre crescer com pessoas que sonham o mesmo sonho com você. Você estará no lugar certo, com as pessoas certas, porque quem anda junto aprende junto. Então você precisa estar dentro dessa comunidade. Lá dentro da comunidade eu ensino detalhadamente como fazer cada ciclo desse que eu acabei de explicar para vocês, através de videoaulas completas, porque lá é o ambiente certo, né? É mais fácil explicar cada detalhe. E essas aulas você pode assistir quando quiser, no melhor momento que for para você. As aulas da comunidade dos planteiros já estão gravadas lá, né? Então você não precisa me esperar. Você faz seu próprio tempo. É só entrar lá dentro, clicar e assistir. Dá uma olhadinha nesse vídeo aí, ó. Nós temos um grupo no WhatsApp. E esse grupo é um grupo que a gente tira dúvidas, faz perguntas e pergunta de novo e põe fotos. Tem a nossa comunidade lá, né? O grupo dos alunos do Emerson, a gente se conversa, um está com problema, um ajuda o outro, entendeu? Então é uma rede, é muita união, eu não sei explicar, é muito gostoso, bom demais. Você conversa com várias pessoas de várias regiões do mundo, né? Dos Estados Unidos, da Alemanha. Você conversa com várias pessoas, então a gente interage dentro do grupo e um vai passando conhecimento para o outro, né? E estou gostando muito, tem lá o grupo também do WhatsApp, que a gente fez muita amizade com o pessoal do Brasil inteiro e até de outros países, o pessoal sempre se ajuda, passam as experiências de cada um, o Bola é muito atencioso, sempre ele vai tirando as dúvidas, a gente manda perguntas para ele, ele entra e responde para a gente da melhor forma possível, passa técnicas. Dentro do grupo que a gente participa, é uma delícia, porque todo mundo interage, todo mundo troca informações, um tira a dúvida do outro, o Emerson também entra e responde as perguntas, então isso enriquece muito, porque cada um tem uma necessidade, cada um tem os seus problemas plantares, né? Então, nossa, é muito legal, porque entrega realmente aquilo que promete. Estou muito feliz de verdade, sabe? Eu indico para todo mundo esse curso, porque realmente vale a pena, eu acho barato, pela entrega. Beleza, Bola? E mais o que você ensina nessas aulas lá da comunidade dos planteiros urbanos? Então lá é tudo separado por módulos. Lá eu ensino como escolher as terras certas, os substratos certos, o vaso certo e a muda certa das suas frutíferas anãs. Ou seja, fazer o ciclo da base, para ela desenvolver bem, forte e saudável. Eu ensino também a fazer a alimentação correta, para ela produzir muito, ficar linda e cheia de frutos. É o ciclo de supernutrição. Ensino também como fazer as podas anãs, né? Você fazer as podas certas para elas ficarem pequenas e mesmo assim produzindo. E também eu ensino como você vai construir o seu quintal produtivo, cheio de amor e paz. Seu local de terapia, o seu paraíso verde. Lá também eu ensino o ciclo da saúde das frutíferas anãs, onde você vai aprender a ser o médico de suas plantas e combater todas as pragas e doenças. Tudo isso dentro da comunidade dos planteiros. Lá você vai conhecer alunos e pessoas de todas as partes do mundo, trocar experiências, trocar mudas, trocar sementes e principalmente compartilhar alegrias e vitórias. Na próxima segunda-feira eu vou abrir novas vagas para as pessoas que querem entrar nessa comunidade incrível. Se você se interessou e quer entrar nessa comunidade, né, para aprender a cultivar suas frutíferas anãs e suas hortas, pode ficar despreocupado que na próxima aula, na aula 3, eu vou falar quanto custa participar. Então veja bem, essas 4 aulas aqui que você está participando são gratuitas, tá? Mas para participar da comunidade dos planteiros urbanos tem um custo, não é de graça, pois eu preciso pagar o suporte para vocês, eu preciso hospedar todo esse curso e essa comunidade em uma plataforma, eu preciso ter pessoas para auxiliar vocês, se vocês precisam de ajuda, eu sei que precisam, e tudo isso infelizmente não é de graça, quem me dera se fosse, né? Mas tudo isso tem um custo, por esse motivo essa comunidade é
paga. E você terá a chance de fazer parte de tudo isso, como você sempre sonhou. Mas olha só, agora eu quero saber. Lá atrás, você se comprometeu em se tornar um planteiro urbano. Fez um juramento dizendo que o que mais importa é a sua felicidade. Então eu quero saber de você. Você tem interesse em fazer parte dessa comunidade incrível, onde você vai aprender como fazer frutíferas anãs e ter um quintal verde, sua fazenda urbana, cheio de alegria e paz? Coloca aqui nos comentários, bem assim, ó, serei planteiro, só para eu saber quem vai se matricular na próxima turma que eu vou abrir na segunda-feira. Coloca aí nos comentários para eu saber se é muita gente ou não, beleza? Vou falar mais sobre essa comunidade nas próximas aulas. Vou falar os valores e como se inscrever nela. Porque agora, nesse momento, eu quero que você aproveite ao máximo essas 4 aulas que são gratuitas. Beleza? Então agora vamos falar do desafio. Vamos mudar aqui o cenário para ficar mais fácil explicar para vocês. Vamos lá? Na aula passada eu te mostrei como fazer a estufa mágica, que é essa aqui, né? Que é a estufinha que a gente vai utilizar para poder fazer a muda da nossa frutífera anã, né? A gente vai executar o método dos 4 ciclos para ela virar anã. Nessa aula eu vou te ensinar como fazer o substrato que vai aqui dentro para essa muda criar raiz. A gente vai usar o método de estaquia, né, que consiste em pegar uma galha, fazer essa galha criar raiz para virar uma nova planta, ou seja, fazer um clone da planta original. E a planta original vai estar produzindo, então automaticamente essa nova muda também vai estar produzindo também. Então nessa aula eu vou ensinar como fazer aí o nosso substrato, o substrato correto, para ela poder criar raiz, beleza? Essa aqui é a estufa, vou deixar ela aqui de lado aqui embaixo, que a gente não vai utilizar ela agora. E antes de eu fazer isso, eu quero te mostrar como é que tá ficando o meu feijão, galera, ó. Vocês fizeram o feijão na aula passada? Quem foi que fez o feijão? Coloca aí nos comentários. Deixa eu ver se foi muita gente que fez o feijão. Para que fazer esses brotos de feijão? Porque aqui a gente vai fazer o ácido indobutírico, que é o ácido enraizador, que vai estimular essa galha a criar a raiz mais rápido, né? E lá na última aula, na aula de domingo, eu vou explicar como fazer esse ácido. Na aula passada eu te mostrei que você tinha que colocar ele numa vasilha com água e tal. Olha como é que ele tá úmido, ó. Tá até um pouquinho seco, mas olha só, mais ou menos isso aqui, ó, tá um pouquinho seco. Vou colocar um pouquinho de água aqui nele para ele criar raiz. Ele tem que manter úmido, tá? Ele não pode ficar ensopado, ele não tá ensopado. Só tá com um pouquinho de água, mas ainda tá um pouquinho seco. Vou colocar mais um pouquinho de água. E vou deixar isso aqui sempre à sombra, tá, galera? Sempre à sombra, quietinho e tal, para ele poder criar lá os brotos, pra gente poder fazer o ácido. Então, coloca aí nos comentários se você já fez o seu, como é que tá o seu, coloca aí pra gente ver. Então, vamos lá. Eu vou ensinar aqui a fazer 2 tipos de substrato. Os 2 é o que eu mais utilizo aqui e é o que funciona mais. Então, por isso eu resolvi fazer esses 2 para mostrar para vocês. Eu tô aqui com a vasilha para poder misturar, tá? E o primeiro substrato é o substrato que eu utilizo terra e também utilizo pó de fibra de coco, tá? Que é esse material aqui, ó. Antes de mais nada, é importante explicar que esse substrato, ele é muito importante que ele fique bem leve para facilitar o desenvolvimento da raiz, tá? Não precisa ser adubado, mas tem que ser leve, ele não pode ser compacto, porque isso vai dificultar aí o desenvolvimento da raiz. Por isso a gente vai fazer um substrato bem leve, porque só assim ele vai criar a raiz bem mais rápido. Então vamos lá, areia. Areia é areia comum, areia de rio. A gente chama aqui de areia lavada, tá? Não é areia sabrosa, é areia lavada. É uma areia bem solta, ela não se compacta com facilidade, por isso que é legal pra gente. É muito utilizado na construção de casas aí, ela tem essa consistência aqui, ó. Eu não sei como é que vai chamar na sua região, mas basicamente ela tem essa consistência. E aqui o pó da fibra de coco vira praticamente um pozinho mesmo, aí ele é muito bom, cara, muito bom mesmo. Ele é bem leve e ele também não se compacta, você pode apertar que ele não vai se compactar com facilidade. Então a gente vai colocar os 2 aqui nessa vasilha, a mesma quantidade, uma medida de areia e uma medida de pó de fibra de coco, desse jeito aqui, ó. E vai simplesmente misturar. Vocês vão ver a consistência que isso aqui vai ficar. É uma consistência boa, assim, bem legal, que não vai se compactar com facilidade. Deixa eu misturar aqui. Essa vasilha ficou pequena para misturar, mas vai dar para vocês verem a consistência, tá? E eu vou usar esse mesmo substrato aqui, tá? Quando a gente for colocar na próxima aula, que a gente vai colocar a galha dentro da estufa, tá? Por isso você não pode perder a próxima aula.
que tem o jeito certo de escolher a galha certa e também tem a forma correta de colocar ela dentro da estufa, tá? E eu vou usar esse substrato que eu tô fazendo com vocês aqui agora. E vou usar também esse feijão aqui para fazer, né, o enraizador de feijão. Então eu vou usar tudo que eu tô usando aqui, é o que eu vou usar para fazer minha muda, tá? Então, ó, olha só como é que ficou a consistência, galera. Olha isso, ó. Olha isso aqui, ó. Isso aqui não se compacta e mesmo assim permanece úmido se for molhado. Então essa aqui é a consistência ideal para ela. Pode ter certeza que dessa forma aqui vai dar muito certo para você. Você vai poder escolher um desses dois substratos que eu tô explicando aqui agora para vocês, tá? Eu acabei de fazer um, que é esse aqui. E agora eu vou fazer o outro, que é misturar dois ingredientes diferentes. Deixa eu só descartar esse aqui, colocar ali na vasilha, guardar, que eu volto aqui, que eu vou voltar aqui para a gente fazer o outro. Pronto? Então vamos fazer o outro substrato agora. Quais são os ingredientes que eu vou utilizar para esse outro substrato? Que também é muito bom, que também eu utilizo muito aqui. Você vai usar terra comum, terra, uma medida de terra, tá? E vai usar uma medida de casca de arroz. Pode ser carbonizada ou não carbonizada. Você que sabe. Eu prefiro carbonizada. Essa aqui não está carbonizada, mas não tem problema. Pode ser qualquer uma das duas. E vai colocar aqui dentro da vasilha. Essa vasilha ficou pequena demais para misturar. E vai misturar desse jeito aqui, ó. Ou seja, uma medida de terra e uma medida de casca de arroz. Qualquer terra, tá, galera? Qualquer terra. Olha só. Vai ficar um substrato diferente, ó, desse jeito aqui, ó. Essa vai ser a consistência, mas é exatamente assim mesmo que a gente quer, beleza? Vai ficar bem solto e bem drenável. E mesmo assim ainda vai permanecer úmido, que é o que a gente precisa, que é o ambiente certo que a planta precisa para poder criar ali as raízes, ó. E pronto, é isso. Olha só, tá vendo aí? Olha a consistência que ele ficou, né? Bola, mas vai criar raiz nisso aqui? Vai. Pode ficar despreocupado, é assim mesmo, ó. Bem solto. Ele é até mais solto que o outro que eu expliquei aqui, né? O primeiro, né? Eu uso muito esse substrato aqui também, galera. Eu uso os dois, tá? Depende do material que eu tenho aqui no momento. E você também poderá usar os dois, você que sabe, beleza? Escolhe qualquer um deles. Então qual é o seu dever de casa aqui agora, nesse momento? É fazer esse substrato, deixar ele pronto e trazer ele na próxima aula, que é a aula que a gente vai montar a estufa com a galha e com tudo. Então já deixa logo ele pronto, para na próxima aula a gente poder montar essa estufa. Esse é o seu dever de casa, fazer tudo certinho, beleza? E na próxima aula eu vou explicar para você o que vocês vão ter que fazer para concorrer ao desafio. Mas de cara já deixa o substrato pronto aí, o qual você escolher. Ufa! Quanta coisa, né, a gente aprendeu aqui hoje. Em uma aula de mais ou menos 1 hora foi muito conteúdo, né? Muita informação boa que eu tenho certeza que vai servir muito para você. O que você aprendeu aqui hoje? Você aprendeu a importância do método dos 4 ciclos. Você viu que sem ele, você dificilmente vai ter frutíferas anãs produzindo em vasos. Você aprendeu o ciclo da base, que é o começo de tudo. Aprendeu o ciclo de supernutrição, que é a alimentação das plantas. Aprendeu o ciclo das podas anãs, que é o que faz elas ficarem pequenas e produzindo. E aprendeu o ciclo da saúde, né, que é o controle de pragas aí das suas plantas. Você entendeu que tem que usar esses 4 ciclos. Te falei também que para mim te ensinar como executar esses ciclos, nessa aula infelizmente não daria tempo, né? Eu precisaria de mais tempo para isso, pois são muitos detalhes importantes. E é por esse motivo que eu tenho uma comunidade paga, onde você aprende na prática tudo isso com videoaulas passo a passo. E eu vou abrir vagas para essa comunidade na próxima segunda-feira agora. E você poderá participar dela. Agora eu quero falar do livro da aula 2. O link para baixar o livro da aula 2 está logo aqui embaixo. É só clicar e baixar. Mas também, assim que acabar essa aula, daqui a pouquinho, eu vou colocar esse livro na descrição do grupo do WhatsApp que você entrou quando se inscreveu aqui no evento. O primeiro link é a ficha de inscrição. Se você não preencheu ela, é só clicar, vai abrir a tela, você vai lá e preenche. Logo depois tem o vídeo bônus, tá? Se você não assistiu, recomendo muito que você assista, pois lá você está esclarecendo muita coisa, é um vídeo bem legal. E logo depois aqui embaixo tem o endereço do grupo do Facebook. Se você quiser participar do desafio, você tem que estar dentro do grupo do Facebook. Se você não entrou, é só clicar aí e entrar. E logo depois tem o livro da aula 1. Se você ainda não tem, é só clicar e baixar. Mas só lembrando, ele só vai abrir se você colocar a palavra-chave que eu falei lá na aula 1. Tá, se você não sabe a palavra-chave, é só assistir a aula 1, que lá eu falei qual é, e você vai poder baixar o livro da aula 1 também. E por fim, tem o livro da aula 2, que está logo aí embaixo. Só clicar e baixar o livro. É um livro bem legal, cheio de coisas legais, né? Muito completo. E a palavra-chave para poder desbloquear esse livro é a palavra comunidade. Tudo minúsculo, tá bom? Tudo junto e minúsculo.
comunidade. Só lembrando que é proibido falar a palavra-chave aqui nos comentários desse vídeo. E é proibido também falar a palavra-chave lá no grupo do WhatsApp quando eu abrir para a gente poder conversar. Se você falar a palavra-chave lá, você vai ser automaticamente excluído do grupo e excluído do evento. E por fim, não esqueça de me seguir aqui no YouTube, para você poder receber todo o conteúdo antecipado, todos os vídeos que eu posto, né? Não custa nada, é de graça, gente. É só clicar aí para seguir e pronto. Toda vez que eu postar vai aparecer diretamente para você. É fácil, rápido e não te custa nada. Vai durar um segundo aí você apertar no botãozinho para me seguir. Aperta agora, vai. Quero ver, aperta aí. Isso aí. Quem não apertou é porque não quer aprender, né? Então muito obrigado por ter assistido até agora. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus e não perca a terceira aula, que é uma das mais importantes desse evento. E eu te espero lá.